Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Sou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Amém? Nós possamos entender essa preciosidade que o Senhor Jesus tem para nós. Amém? Então vamos cantar mais um então? Dá tempo ainda, né? Vamos cantar então Brilhar por Ti. Nós possamos ser essa luz que o Senhor deseja e que os nossos corações possam estar brilhando o amor de Jesus em nossas vidas. Amém? Amém. Muitas vezes não é fácil ser um cristão, mas o Senhor diz que vai dar certo. Cante conosco. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Declare. Senhor, eu quero brilhar por Ti.
se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando eu percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E a igreja diz que possamos ser essa luz. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nosso mensageiro da noite, ele tem um hino especial, a qual foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus para que todas as noites nós cantemos juntos. O hino 437, Chegou a Hora. Esse hino é muito lindo. Cante ele com tudo que você tem de melhor no seu coração. Com certeza, os anjos do Senhor estão aqui conosco para que possamos engrandecer o coral do Senhor. Amém? Tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá
erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora, vai buscar os seus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Você já foi tentado a vencer ou desistir. Isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora, vai buscar os seus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Amém? Que lindo hino, hein? Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui dedicando, ó Pai, o nosso louvor, o nosso momento de agradecimento ao Senhor. Aqui, Senhor, nós apresentamos a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos ajudar nas nossas aflições, nas nossas preocupações. Que o Senhor, meu Deus, possa usar o Teu servo mais uma vez poderosamente. Que o Espírito Santo do Senhor possa ser visto aqui. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa ungir os Teus lábios, ele possa trazer uma mensagem de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor, ó Pai, perdoe todas as nossas faltas. Que o Senhor lance-as nas profundezas do mar. E que nós possamos, ó Pai, ter a certeza da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua bondade. São essas bênçãos, são esses pedidos que nós lhe fazemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Convido o nosso palestrante da noite para que ele mais uma vez possa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, Eliardo. Obrigado, Eliardo. Obrigado, Ludmila. Estou feliz porque vocês deixaram os seus lares e aqui se fazem presentes para este momento de adoração e de louvor.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o número dos que iam sendo salvos. Portanto, sonhe com propósito, trabalhe com paixão, lidere com integridade e impacte o mundo. É com estes pensamentos iniciais que eu saúdo todos vocês. Recebo o meu abraço carinhoso, todos vocês que estão aqui, vocês que estão nos seus lares, assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. Insisto num pedido para os meus irmãos aqui, que se inscreva no nosso canal, no canal da igreja do YouTube. Se inscreva. Dedão para cima significa que você gostou, dê o seu gostei lá, declare isso para que as pessoas vejam, para que o YouTube entenda que esta mensagem é importante, é relevante e seja multiplicada, alcançando outras pessoas ao redor do mundo. Impacte o mundo. Nós que estamos aqui podemos fazer isso e compartilhar. Eu tenho observado que nós temos compartilhado muitas coisas, mas nós não temos ainda a coragem de compartilhar os materiais e os conteúdos que nós produzimos aqui na nossa igreja do setor Buritis. Conteúdos ricos, conteúdos maravilhosos. Nós tivemos uma mini semana de oração que produziu conteúdos extraordinários. E esses conteúdos devem e precisam ser compartilhados. Você que está nos assistindo também, a mesma coisa, se inscreva no nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Buritis, declare o seu gostei, dedão para cima, e também compartilhe esta mensagem com todos os seus amigos e nos seus grupos, nas redes sociais. Vou repetir. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sonhe com propósito, trabalhe com paixão, lidere com integridade e impacte o mundo. É com este pensamento que eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês, a minha já está aberta, no livro do Apocalipse, capítulo 19. Vejamos o que nós podemos extrair, que lições nós podemos extrair do estudo deste capítulo importante. E a minha expectativa, queridos, é que todos nós possamos sair daqui edificados com a mensagem desta noite. Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 11. Versículo 11. Até o 16. Santo Deus, a tua palavra está aberta em nossas mãos. O Senhor falou a nós, está falando a nós através dos seus servos, os profetas. João, na ilha de Pátimos, recebeu visões maravilhosas, extraordinárias, revelações do Senhor. Ele escreveu em um livro, e este livro chegou e nos alcançou agora no século 21, no ano 2026. Então, abra a nossa mente e o nosso coração, e nos ilumine a mente e o coração também com o teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a mensagem deste livro, guardá-la em nosso coração e praticá-la no nosso viver diário. Fale, Senhor, com poder, nesta noite, a todos nós. É o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria que vocês considerassem comigo alguns cenários, 4 cenários ou 5 cenários.
o primeiro cenário que eu gostaria que vocês imaginassem, antes de entrar propriamente na leitura, o primeiro cenário que eu gostaria que vocês considerassem, que nós considerássemos aqui nesta noite, é que vivemos em um mundo cheio de conflitos, onde guerras entre nações acontecem constantemente. Disputas por poder político e religioso cercam o globo. As facções criminosas têm crescido cada vez mais. A maldade humana parece não ter fim. A tecnologia avançou, mas as pessoas parecem ter regredido em diversos aspectos, especialmente no aspecto moral. A incerteza e a insegurança fazem parte do nosso cotidiano, gerando aflição em uma população que clama por paz, amor, ordem e justiça. Diante de tudo isto, surgem perguntas inevitáveis. Será que podemos confiar nas promessas feitas aos nossos antepassados? O mundo algum dia desfrutará da paz que tanto almeja? Cristo realmente voltará? Primeiro cenário este. Segundo cenário que eu gostaria que os irmãos pensassem junto comigo. Quem vencerá essa batalha? Em 1947, um grupo de cientistas que participaram do projeto da bomba atômica criou o relógio do juízo final, Doomsday Clock. Esse relógio simbólico indica o quão perto a humanidade está de um colapso global representado pela meia-noite, representado pela meia-noite. Ao longo dos anos, este é o segundo cenário. O terceiro cenário, a questão do relógio do juízo final. Está lá, parece que em Nova York, esse relógio. Ao longo dos anos, o ponteiro desse relógio tem sido ajustado em direção à meia-noite. De acordo com... O ponteiro foi sendo ajustado de acordo com as ameaças mundiais, guerras, mudanças climáticas, armas nucleares e crises políticas. Em 2024, 2 anos atrás, o ponteiro do relógio foi ajustado para 90 segundos antes da meia-noite. O ponto mais próximo do fim já registrado segundo os cientistas. Esse é o terceiro cenário. O quarto cenário que eu gostaria que os irmãos pensassem, guardassem aí, é: o mundo vive tempos de incertezas, guerras, pandemias, fomes, desastres naturais e desordem moral. Parece que tudo está fora de controle. Parece que tudo está fora de controle. Mas só parece. Aparentemente, estamos entregues ao caos que se instalou no mundo. Apenas parece. Parece que o fim está próximo e não há salvação para a humanidade. Apenas parece. Diante disso, o objetivo desta mensagem, queridos, é: assim como a imagem renova nossa esperança e nos dá convicção de que Jesus não é apenas um guerreiro vindo da parte de Deus, ele é o Cristo vencedor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e vem para ratificar nossa vitória final sobre o pecado. Então a mensagem desta noite tem o seguinte título: o Cristo vencedor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É sobre este tema que nós vamos discorrer no decorrer desta palestra. E o sumário, para vocês entenderem a organização desta mensagem, o sumário, nós fizemos aqui um sumário, os tópicos principais. O primeiro tópico, feita aquelas considerações a título de introdução, o primeiro tópico: vi o céu aberto. Nós vamos discorrer sobre isto nesta noite. Vi o céu aberto.
Nós vamos discorrer sobre o cavalo branco. Nós vamos falar sobre o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. Nós vamos falar sobre as vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós vamos falar sobre a espada afiada. E, finalmente, nós vamos finalizar tecendo alguns comentários sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dito isto, eu quero então agora entrar no texto de Apocalipse 19:11, que diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-os os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestido de linho finíssimo, brancos e puro. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto. É por aqui que a gente vai começar hoje. Vi o céu aberto. Esta expressão, céus abertos, em alguns textos da Bíblia, em outros textos da Bíblia é mencionado, céus abertos. Apocalipse 19:11, primeira parte, a gente já viu o céu aberto. Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, um dos profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quando fala de profetas maiores, vocês têm que pensar em Isaías, o primeiro, em Jeremias, o segundo, em Ezequiel, o terceiro, e Daniel, o quarto profeta, dito, conhecido, denominado profetas maiores. Os profetas maiores. Ezequiel, o terceiro profeta maior, diz assim, última parte do capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, se o Iara puder ir acompanhando aí, o Iara, por favor. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Apocalipse 4:1. Apocalipse, escrito pelo discípulo amado de Jesus, João. Ele estava exilado na ilha de Patmos e ele declarou no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1 assim: E eis não somente uma porta aberta no céu. No versículo 2 do mesmo capítulo 4, João descreve assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. No capítulo 19 de Apocalipse, João declara de novo, ele declara assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Queridos, aqui eu estava sentado aqui louvando, e eu pensei em Moisés, em Noé, batendo o martelo, construindo a arca. 120 anos martelando. João viu o céu aberto. Ezequiel viu o céu aberto. Eu quero dizer para vocês nesta noite, para vocês que estão aqui e para vocês que estão nos assistindo, que Deus
Ele se comunica com seus filhos. Ao longo de todo o tempo, Deus tem se comunicado com os seus filhos. Quando a Bíblia fala que os céus se abriram, é uma expressão clara e inequívoca de que Deus se comunica com os seus filhos. Deus está se comunicando conosco, queira você ouça ou não ouça, Deus está comunicando conosco. Não pense vocês que o livro, quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava muito bem acompanhado lá na ilha de Patmos. Qual era a multidão que tinha ao lado do discípulo amado João, na ilha de Patmos? Quantas pessoas tinham lá com ele? Só os anjos. Ele estava lá sozinho. Ele escreveu um livro e esse livro viajou por 2000 anos e hoje está no seu colo. Quer você leia, quer você não leia, o livro está no seu colo. O livro está nas suas mãos. O livro de Apocalipse, que ele escreveu lá sozinho, exilado na ilha de Patmos, se encontra nas suas mãos. O que você vai fazer é com você, é uma decisão, é uma escolha que você vai fazer. Mas saiba o seguinte, nestas páginas do livro do Apocalipse, João declara que os céus foram abertos e ele viu algo fantástico, que foi o quê? Um cavalo branco com o seu cavaleiro. Então Deus, Jesus, ele está se comunicando conosco. E eu selecionei alguns textos para confirmar essa ideia, este conceito da comunicação de Deus. Se você abrir a Bíblia sua em Salmos 19, 1 a 4, você vai encontrar o seguinte texto: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus está falando com você nesta noite, que você está aqui, você que está aqui, Deus está falando com você nesta noite. Nós abrimos a palavra de Deus, os céus se abrem, e nós precisamos ter visões de Deus, daquilo que Ele comunica para o nosso crescimento espiritual e para a nossa edificação, para que nós sejamos preparados, nos preparemos mais e melhor para vivermos com Deus na Canaã celestial. Salmo 19, 1 e 4, começa dizendo, os céus proclamam. Em Romanos 1, 20 a 23, diz o seguinte: porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, nós, homens, seres humanos, tais homens são, por isto, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os céus proclamam a glória de Deus, e Paulo, escrevendo à igreja em Romanos, ele declara, nós somos indesculpáveis, porque os atributos de Deus se reconhecem, Deus está continuamente comunicando conosco, é isso que João está falando conosco. Jesus, ele está se comunicando com você e comigo nesta noite, ele está falando com você que está nos assistindo aí pela internet, ele está comunicando com seus filhos, ele está comunicando com o mundo inteiro, Deus está comunicando com o mundo inteiro. E o terceiro texto que eu selecionei para trazer a confirmação dessa expressão, vi o céu aberto, Deus se comunicando conosco, está lá em Hebreus 1, 1 a 4, que diz o seguinte,
havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, falando à igreja, aos hebreus. Deus está se comunicando de muitas maneiras ao longo dos séculos, de todas as eras. E esta mensagem, esta comunicação chegou até nós nesta noite. Então, queridos, quando você vê em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que João começa afirmando, vi o céu aberto, significa que o céu se abriu e João pôde receber a revelação que o próprio Deus estava passando para ele. De que forma? Deus passou para Jesus, Jesus para os anjos passou para João, e João escreveu, e esta mensagem chegou até nós nesta noite. Que uso você vai fazer? Isso é extraordinário, o céu se abrir e Deus comunicar com seus filhos. Lembrando que os nossos pecados, fazem o quê? Separação entre nós e Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo pecadores, Deus ainda, em Hebreus 1:4, fala que Ele nos falou, Ele escolheu homens para que recebesse a mensagem, e esta mensagem fosse transmitida e chegasse até nós. Queridos, a decisão é nossa, a escolha final é nossa. Eu tenho tomado muito cuidado, porque as mensagens de João são muito contundentes, são uma mensagem muito forte, muito definitiva, porque está lidando com a nossa salvação. Ele está lidando com dois caminhos. Ele está lidando, o livro do Apocalipse, ele descreve dois poderes. Ele descreve o grande conflito. E nós estamos no meio desses dois poderes, que não tem comparação. O poder de Deus é infinitamente maior do que o poder de Satanás. Mas Satanás se arvorou no direito de ter poder sobre nós, a raça caída. Ele nos levou ao pecado. E a partir daí, ele falou, os seres humanos os seres humanos são meus. Mas nós podemos fazer uma escolha diferente. Nós podemos escolher quem? Jesus. Só tem uma chance para nós, queridos. E eu não tenho nenhuma hesitação de falar isso para todos aqui, em alto e bom som. Nós só temos uma chance. Escolhermos Jesus. Mas Jesus respeita a sua decisão. Você pode escolher Satanás. Não tem problema. Nós podemos escolher Satanás. Você pode escolher Satanás. Mas João, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles escolheram quem? Jesus. O nosso apelo nesta noite é que todos nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo, escolha Jesus. Agora, a gente precisa entender também a expressão cavalo branco, porque aqui diz, e eis um cavalo branco. O que é cavalo? Por quê? Porque na mensagem, no sermão, entra esta figura do cavalo. Apocalipse 6:2 diz a seguinte, vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amós 6:12 diz assim, poderão correr cavalos na rocha e lavrá-los com bois? No entanto, haveis tornado juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Aqui em Amós,
6:12, Deus está acusando os líderes do povo de violarem o bom senso. Eu vou repetir, vocês não ouviram. Eu vou repetir. Aqui, no capítulo 6, versículo 12 de Amós, poderão correr cavalos na rocha e lavrá-los com bois. No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. E aqui Deus está acusando os líderes do povo de violarem o bom senso, de reger a nação com injustiça, provocando assim a desgraça do próprio povo de Deus. Zacarias 1:9 diz assim, 1:8, última parte diz assim: atrás deles se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Zacarias 6:1-3 diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No terceiro, os cavalos eram brancos, itálicos acrescentados aqui. Tiago 3:3 diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então nós precisamos aqui entender estas expressões que João menciona no livro do Apocalipse, Amós também menciona no livro de Amós, e Zacarias faz menção aos cavalos também no livro e Tiago também faz menção a cavalos, cada um dando sentido. Mas vamos então entender o que é o cavalo. O cavaleiro montado no cavalo branco é explicitamente identificado como Jesus. O cavaleiro que monta o cavalo branco é claramente identificado como Jesus. Jesus é o cavaleiro que monta no cavalo branco e sai vencendo e para vencer. Nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra. O cenário é de guerra, o cenário é de incerteza, o cenário é de insegurança, mas Cristo monta o cavalo e sai vencendo e para vencer. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. A Bíblia descreve seus títulos como: Jesus é, além do cavaleiro, ele é um cavaleiro fiel e verdadeiro. As suas palavras não caem por terra. As suas palavras são fiéis e verdadeiras. O que Jesus fala, ele garante. Ele não mente, ele não é filho do homem para mentir. E ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não vem mais como um servo sofredor, mas ele vem como um guerreiro triunfante que retorna para julgar as nações e derrotar as forças do mal com justiça. Essa é a descrição de João no livro do Apocalipse. Cavaleiro montado no cavalo branco. Zacarias, precisamos entender os cavalos agora mencionados em Zacarias. Em Zacarias, os cavalos e carros de cores diferentes que percorrem a terra são interpretados como mensageiros ou agentes espirituais, espíritos do céu, os anjos, os seres angelicais. Enviados pelo Senhor, eles têm a missão de inspecionar a terra, trazer relatórios de paz e atuar no julgamento divino entre as nações que oprimiam o seu povo. Então, em Zacarias, nós precisamos entender que aqueles cavalos, lá na época de Zacarias, eram símbolos de anjos que ministravam, que vinham, que traziam mensagens para a edificação da igreja naquele momento histórico. E agora nós chegamos em Tiago. Tiago também menciona cavalos, fala de freios. Embora esse texto não esteja tão relacionado com a visão de João, no capítulo 19 de Apocalipse, nós podemos entender que o apóstolo Tiago usa a figura do cavalo e do freio para ilustrar uma metáfora muito prática sobre o autocontrole e o poder das palavras. O texto realmente ensina.
Tiago compara o cavalo a um corpo humano. Assim como um pequeno pedaço de metal ou freio controla o animal muito maior, mais forte, a língua, um órgão pequeno, tem a capacidade de guiar a direção de toda uma vida. O foco da mensagem, então, da passagem, então, de Tiago 3:3, o objetivo do autor é alertar que quem consegue domar a própria língua é uma pessoa madura e capaz de controlar todo o seu corpo. Tudo isso está sendo dito aqui para a gente compreender que Jesus monta num cavalo e ele sai para vencendo e para vencer. Jesus, comissionou anjos no passado para trazer uma mensagem positiva, afirmativa, que edifique a sua igreja. Deus usou anjos no passado, mas lá em Mateus 28, 18 a 20, ele fala que estes anjos que pregaram a mensagem, que falaram, que transmitiram a mensagem de Deus, lá do passado, Jesus agora comissiona quem? Nós somos os mensageiros. Nós somos mensageiros de esperança, mensageiros que devem transmitir ao mundo caído palavras de esperança. As nossas palavras, a nossa língua está produzindo palavras que edificam ou palavras que matam? A nossa mensagem é uma mensagem positiva para encher a igreja de esperança, de fé e de confiança de que Jesus vai resolver todos os nossos problemas aqui, ou as nossas palavras é de lamúria, de reclamação e de trazer uma mensagem que destrói a fé das pessoas e não edifica a fé da pessoa. Nós precisamos cuidar, queridos, porque nós somos mensageiros da esperança. Mas o que a igreja adventista entende sobre tudo isso que eu falei aqui agora? Eu tenho que trazer agora como que a igreja adventista entende, como que nós, povo e membros da igreja adventista, devemos compreender isso. O comentário bíblico da igreja adventista do sétimo dia interpreta a abertura dos selos e os 4 cavalos de Apocalipse 6 de forma historicista. Bom, aqui entra o elemento novo. Aqui o livro do João, no capítulo 19, para você compreender o capítulo 19, versículo 11, você tem que lembrar que nós estudamos no capítulo 6. No capítulo 6 foi mencionado 7 selos. Nos 7 selos tinha 4 cavalos. 4 cavalos. No capítulo 6, o cavalo branco representa a igreja na sua condição inicial de pureza. Preste atenção, queridos. Vou repetir, porque é importante. Se vocês perderem o fio da meada aqui, vocês não vão entender essa mensagem de hoje. Preste atenção. Não quero usar as palavras aqui do Luiz Gonçalves, mas, por favor, aproxime a câmera, feche o zoom, olho no olho. Cavalo branco, no capítulo 6, representa a igreja em sua condição inicial de pureza, período apostólico, igreja apostólica. Por isso que eu comecei dizendo aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Cavalo branco, a igreja na sua condição inicial de pureza, de mensagem pura, que esse cavalo branco, eles pregaram uma mensagem de salvação que impactou o mundo daquela época. Cavalo vermelho representa guerras, perseguições sangrentas e o derramamento de sangue dos cristãos.
Simboliza as grandes perseguições do Império Romano aos fiéis e as divisões causadas pelo conflito entre a verdade e o erro, entre os anos 100 e os anos 313 depois de Cristo. O cavalo preto simboliza a corrupção da fé. Vou repetir, vocês não ouviram. Eu vou repetir de novo. Cavalo preto, Apocalipse 6, 5 a 6, diz assim: simboliza a corrupção da fé e a escuridão espiritual. Retrata um período de declínio moral e espiritual na igreja, marcado pela introdução de heresias e apostasia, e muitas vezes associados ao período da igreja de Pérgamo. E finalmente nós chegamos aqui ao cavalo amarelo ou baio. Apocalipse 6, 8 diz o seguinte: neste capítulo, o cavalo baio representa a morte física e espiritual e a fome generalizada e o sofrimento severo. Está ligado aos juízos de Deus e ao impacto das perseguições e da apostasia sobre a humanidade. Segundo o comentário bíblico adventista do sétimo dia, e eu estou aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sou um adventista do sétimo dia, eu tenho que pregar uma mensagem que é uma mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a minha igreja. Então eu preciso compreender como é que a Igreja Adventista entende isso. Segundo o comentário bíblico adventista do sétimo dia, estas cores não devem ser tomadas de forma literal sobre o que existe no céu, mas como uma linguagem pictórica e simbólica, assim como o clamor das almas sobre o altar no quinto selo. O propósito é ensinar lições espirituais e descrever as provações e vitórias do povo de Deus ao longo da história. Bom, vocês entenderam o capítulo 6, cavalos no capítulo 6? A igreja, Deus, Jesus comissionou a igreja para pregar a mensagem. E essa mensagem teve 4 fases. Os cavalos representam as 4 fases que a igreja passou ou está passando ao pregar a mensagem. A primeira fase, o cavalo branco, significa a fase mais gloriosa, a fase onde a igreja se uniu, onde mensagens poderosas foram pregadas e conversões de quase 3.000 pessoas num único sermão, num único dia, aconteceu. Cavalo branco, cavalo branco. Bom, agora a gente precisa compreender os cavalos de Apocalipse 19. De novo, o comentário bíblico adventista do sétimo dia identifica o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19, 11, como o próprio Jesus Cristo em sua segunda vinda. Ao contrário de sua primeira vinda, como servo sofredor, ele retorna glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para libertar a sua igreja e executar o juízo final. Em que momento da história, querido, nós estamos vivendo? Se nós não identificarmos o momento histórico que nós estamos vivendo, é bem possível que nós vamos dormir. Ou estejamos dormindo. É bem provável que nós estejamos sendo tomados pela sonolência, dormindo. A interpretação adventista detalha o simbolismo da visão com base nos seguintes aspectos. Cavalo branco representa pureza, vitória, justiça e o triunfo definitivo sobre o mal. Tenha você certeza de que Deus, de que Jesus está no controle de todas as coisas. Ele é o vencedor, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cavalo branco representa pureza, vitória, justiça e triunfo sobre o mal. O mal não vai prevalecer. Jesus vai prevalecer.
Fiel e verdadeiro. O que significa essa expressão, fiel e verdadeiro? Está lá no texto, em Apocalipse 19:11. Fiel e verdadeiro. Evidencia o caráter imutável de Cristo, que cumpre suas promessas e governa com equidade absoluta. Fiel e verdadeiro evidencia o caráter imutável de Cristo, que cumpre suas promessas e governa com equidade absoluta. E olhos como chama de fogo, no versículo 12 aí. Olhos como chama de fogo, simboliza a onisciência de Deus, de Jesus, que enxerga o íntimo do ser humano, que enxerga o íntimo de cada ser humano e exerce um juízo perfeito. E Jesus, então, é descrito também como possuindo na cabeça, sobre a cabeça, muitos diademas. Representa a sua autoridade suprema e domínio sobre todos os reinos da terra. Não adianta. Eles podem até se arvorar nos direitos aí de achar que está mandando, que está dominando. Nós podemos até nos curvar diante desses poderes terrestres, mas saiba, esses poderes não prevalecerão. Eles podem nos oprimir durante um período de tempo, mas ele é um poder derrotado. Entenda isso. Este poder secular é um poder derrotado. Mas o texto também fala de espada afiada que sai da sua boca. É o símbolo da palavra de Deus, querido. Nós estamos estudando aqui a palavra de Deus. Nós estamos debruçados em cima da palavra de Deus. Ainda há pouco eu perguntei para vocês. O apóstolo João, quando recebeu esta revelação de Deus, ele estava onde? Na ilha de Patmos. Estava numa situação confortável ou desconfortável? Desconfortável. E eu pergunto para os irmãos, você acha que pregar o livro do Apocalipse todos os domingos é uma mensagem popular ou impopular? Vocês acham que eu estou aqui numa situação confortável ou desconfortável? Vocês acham que é fácil pregar uma mensagem quando a receptividade muitas vezes parece ser de indiferença total, de incompreensão total do que está sendo tratado aqui? Não fazendo nenhum sentido para a nossa vida e também para a nossa vida material e espiritual? Eu estou bem acompanhado do apóstolo João. Quando eu comecei os domingos especiais, eu tinha exatamente a noção de que pregar o livro do Apocalipse implicaria, muitas vezes, eu talvez estar aqui sozinho. Mas eu louvo a Deus, porque eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, vocês estão aqui comigo, vocês estão me fazendo companhia, eu estou sendo acompanhado por pessoas que estão vendo, eu estou acompanhado aqui nesta missão pelos anjos de Deus, tá certo? E isso tem que me animar, Magnólia, isso tem que me motivar, isso tem que me impulsionar para frente e para cima, porque a mensagem é impopular, mas é uma mensagem necessária que deve ser pregada. E eu estou aqui fazendo este papel, e eu não vou me acovardar, eu vou continuar pregando, e eu gostaria que vocês, meus irmãos, que eu amo a minha igreja, se unissem a mim nesse desafio, compartilhando, curtindo, e se inscrevendo no canal, divulgando essa mensagem. Não é brincadeira, é salvação. Então João escreveu, e as palavras que ele escreveu chegou até nós. E agora a igreja do setor Buritis, num esforço maravilhoso, está filmando esta mensagem, para que registrado em vídeo, esta mensagem fica... Eu posso morrer, mas esta mensagem permanece. Esta pregação aqui, depois da minha morte,
Ontem nós celebramos aqui os 89 anos da Igreja Adventista em Campos Belos. Eu posso morrer, meus pais morreram, eu também vou morrer um dia, mas as palavras permanecem e se eternizam. Então, este esforço que a igreja está fazendo de filmar, vai eternizar estas mensagens, e estas mensagens vão chegar para as próximas gerações. As próximas gerações que não estão aqui, as próximas gerações que talvez assistindo pela internet não compreendem essa mensagem, eles vão ouvir novamente e haverão de compreender. Porque o Espírito Santo vai abrir as mentes e os corações e vai tirar de nós todo preconceito que eventualmente a gente possa ter pelo pregador, e vai então aquebrantar o coração e fazer com que essas pessoas compreendam esta mensagem e eles sejam edificados. Tudo isso, querido, é necessário. A espada, nós estamos pregando a palavra de Deus e vamos continuar pregando. Agora, a veste de Jesus foi tingida de quê? De sangue. A sua salvação custou sangue precioso do Filho de Deus. Aponta para a sua vitória consumada sobre as forças do mal e o resgate da humanidade. O comentário bíblico adventista finaliza dizendo o seguinte: o comentário também enfatiza o contraste crucial para evitar confusões. Enquanto este cavaleiro do capítulo 19 é o verdadeiro Cristo, vindo para a batalha final, o cavalo branco de Apocalipse 6:2 é interpretado pelos adventistas como símbolo da expansão inicial da igreja. Da igreja cristã nos primeiros séculos, ou como uma representação do avanço de falsos ensinos. Então, cavalo branco no início da história da pregação do evangelho a este mundo, e cavalo branco na conclusão. Nós temos uma outra figura que fala, no início, lá no dia do Pentecostes, nós recebemos uma chuva. Qual foi a chuva? Temporã. E agora, no cavalo branco de Apocalipse 19, nós vamos receber que chuva? Oremos, irmãos, pelo derramamento do Espírito da chuva serôdia, e nós possamos ser impulsionados pelo poder do Espírito Santo para pregarmos esta mensagem de salvação com ousadia e intrepidez, e os corações dos ouvintes serão compungidos e eles aceitarão a Jesus e se entregarão àquele que veio para salvar e redimi-lo. Então eu tenho 5 apelos para fazer para os irmãos esta noite. 5 apelos. O primeiro apelo está em Amós 6:1, que diz o seguinte. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses 5 apelos. O primeiro apelo diz o seguinte: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião, relaxadamente, confortavelmente, despreocupadamente. Segundo apelo: ai de vós que imaginais estar longe o dia de Deus, estar longe o dia mau. Ai de vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Ai de vós estar longe. Rubens, não viaja, não exagera. A gente nem sabe se Jesus vai voltar, mas o hino que nós cantamos, Eliardo, diz o seguinte: filho, chegou a hora, vai lá e busca, e ele vem buscar. Na plenitude do tempo, ele virá buscar. Terceiro apelo:
Amós 6,4 diz o seguinte: ai de vós que dormes em camas de marfim. Ai de vós que dormes em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Ai de vós que dormem em camas confortáveis, reclinadas. Quarto apelo: ai de vós que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Amós 6,6. E eu quero finalizar, às 20h59, eu quero finalizar com o quinto apelo. Apocalipse 19, 17 a 20 diz o seguinte: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto como grandes. E vi a besta, e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco. O texto aí não fala a cor do cavalo, mas nós estamos estudando sobre o cavaleiro que monta o cavalo branco. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados, a besta e o falso profeta, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo. Que cavalo? Hã? Que cavalo, irmãos? Cavalo branco, aquele que estava. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca que estava montado no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Esta é a mensagem desta noite. A minha expectativa é que vocês possam ter compreendido esta mensagem. Se não compreendeu esta mensagem, revise, estude com espírito de oração na sua casa. Está gravado. Entra no nosso canal no YouTube, você que está aqui, você que está lá na sua casa. Assista de novo essa mensagem, assista quantas vezes forem necessários, leiam a Bíblia, orem, peça a Deus para esclarecimento, para você compreender a mensagem dessa noite, se você não compreendeu. O apelo foi feito, a mensagem foi pregada, queridos, agora é com cada um de nós, agora é com você. E nós temos uma missão: continuar pregando esta palavra de salvação para que as pessoas nos 4 cantos deste mundo possam ouvir e aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Nós temos que cumprir a missão que Jesus nos confiou, sob pena de nós sermos responsabilizados pelo sangue daqueles que vierem a se perder. Nós temos uma missão a cumprir aqui na cidade de Campos Belos. Nós temos que pregar a palavra de Deus aqui na cidade de Campos Belos. Nós não podemos ficar dormindo mais nas nossas camas de marfim. Convido o Eliardo para nós cantarmos o hino final 435. Queridos, precisamos e devemos pregar o evangelho na cidade de Campos Belos, impactar Campos Belos. Quantos
querem fazer isso. Eu estou também nesse time. Nos colocar de pé? Acima do céu. Cante conosco. Acima do céu, Habitas em glória, acima do céu, emanas poder. Acima dos céus, o teu santuário revela a tua misericórdia. Acima do céu existe favor. Em ti, ó Jesus, meu intercessor. Acima do céu, justiça e graça exaltam a tua bondade. Acima do céu, a graça e o louvor espelham nas nuvens o teu esplendor. Além do infinito, do tempo divino, teus braços estendem o pecador. Acima do céu, a minha oração encontra em ti a livre perdão. Acima do céu, pedidos e graças perfumam a tua morada. Acima do céu, a graça e o louvor espelham nas nuvens o teu esplendor. Além do infinito, no tempo divino, teus braços recebem o pecador. Acima do céu, justiça e amor proclamam tua glória, fiel Salvador. Além do infinito, teus braços erguidos revelam as marcas do teu amor. Acima do céu, habitas em glória. Acima do céu, emanas poder. Cordeiro de Deus, oferta na cruz, teu sangue trouxe a paz. Amado no céu, sublime Jesus, no meu coração está. Amém? Santo Deus, nós temos uma missão aqui na cidade de Campos Belos. Pregar a mensagem do Advento sem hesitar, com intrepidez e com ousadia, falando que hoje a salvação está às portas, está sendo oferecida a todos nós, gratuitamente. Que todos nós, sensibilizados pelo teu Espírito Santo, possamos aceitar a salvação em Jesus. É o que nós te suplicamos e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.